Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo. E hoje falaremos um pouco sobre O Alienista, primeiro conto apresentado no livro Papéis Avulsos de Machado de Assis. Papéis Avulsos é a leitura obrigatória da URGS desde o vestibular de 2019, ou seja, esse ano vai ser o terceiro vestibular que ele aparece. Nas duas últimas provas, somadas, foram 5 questões sobre os contos que compõem a obra, sendo que nenhuma delas foi sobre o alienista. Por isso, é bem provável que esse ano a gente tenha pelo menos uma questão exclusiva do conto que conta a história do dono da Casa Verde. E pela lógica, é sempre melhor se preparar mais para o que não veio ainda. Dito isso, bora para a história. A história se passa por volta do ano de 1800, antes do Brasil se tornar independente, quando ainda era um vice-reino, na vila de Itaguaí, lugar onde o nosso personagem principal nasceu. Dr. Simão Bacamarte era o maior médico do Brasil, de Portugal e da Espanha. E vivia na Europa quando, aos 34 anos, decidiu voltar para sua terra natal e se dedicar ao estudo da ciência. Aos 40 anos, ele se casou com Dona Evarista da Costa e Mascarenhas, uma viúva de 25 anos, que não era bonita nem simpática. Ele se casa com ela exclusivamente pela saúde que ela tinha, na esperança de ter filhos saudáveis. Ah, seu Simão, tá de namorada nova, né? Como é que ela é? Eu não devia dizer nada, mas essa mulher, ela dorme 8 horas por noite. Ela enxerga a letrinha miúda a 2 metros de distância. E a pressão, a pressão é 12 por 8. Eu acho que eu tô apaixonado. E ele era grato por ela não ser bonita, porque assim ele não se distrairia de seus estudos. Alguns anos se passaram e eles não conseguiram ter filhos, e Simão mergulhou ainda mais fundo em seus estudos. Ele começou a se interessar pelas doenças da mente, tópico que não era muito estudado na época. Ele afirma que a saúde da alma é a ocupação mais digna do médico. Então, ele consegue a permissão da Câmara de Vereadores para fundar um lugar onde os loucos seriam estudados e cuidados. Consegue até mesmo a criação de um imposto para pagar pelo tratamento de pacientes que vinham de famílias pobres. Esse lugar foi chamado de a Casa Verde, por causa da cor de suas janelas, e as festas de inauguração aconteceram ao longo de 7 dias. O que é muito interessante aqui neste capítulo é que Simão, que gostava muito de livros árabes, encontra no Alcorão uma frase que ele decide colocar na frente da casa. Nessa frase, Maomé declara que gosta dos loucos porque dizia que Allah tinha tirado a razão deles para que não pecassem. O padre Lopes, amigo de Simão, aprova a frase, porque Simão lhe disse que ela era do Papa Benedito VIII. E o que fica bem claro ali é que Simão iria se incomodar se o padre sequer desconfiasse que a frase era do Alcorão. Meu filho, só um homem da nossa igreja mesmo poderia expressar um pensamento tão bonito. Em poucos meses, a casa estava lotada de loucos, tantos que foi preciso até mesmo aumentar o seu tamanho. Nesse capítulo, alguns exemplos de loucura são citados, como a do Garcia, que nunca falava nada porque achava que quando falasse, as estrelas iam cair do céu. O João de Deus, que dizia ser o Deus João. Simão, querendo se dedicar inteiramente aos seus estudos, contrata 2 sobrinhos de Crispim Soares para se responsabilizarem pela distribuição de roupas e comida. Crispim Soares era um amigo íntimo de Simão e boticário da vila, que é uma espécie de farmacêutico. Com o tempo extra, Simão mergulha ainda mais fundo em suas pesquisas, começa a se alimentar muito mal e quase não dorme, se esquecendo completamente da existência de sua esposa. Ele dividiu os loucos em 2 grupos, os mansos e os furiosos, e depois em vários outros subgrupos. Ele procurou aprender tudo sobre eles e testou diversos medicamentos. Com o marido distante, Dona Evarista se deteriorou em todos os sentidos, e quando Simão a pergunta o motivo de seu estado, ela diz que se sente tão viúva quanto antes. Para contornar a situação, Simão fala que ela pode ir passear no Rio de Janeiro, viagem que ela queria fazer há muito tempo, e ela imediatamente se alegra. Simão, com curiosidade, observa essa mudança repentina, pensando: não há remédio certo para as dores da alma. Essa senhora definha porque lhe parece que não a amo, dou-lhe o Rio de Janeiro e consola-se. Dona Evarista não queria ir sozinha, e Simão fala para ela levar a tia dela. E acrescenta que dinheiro não é problema,
já que os lucros com a Casa Verde eram significativos. Com a visão dessa fortuna, Dona Evarista simplesmente diz: Deus sabe o que faz, como se de repente não se importasse mais com o marido ausente. 3 meses depois chega o dia da viagem. Além de Dona Evarista e sua tia, a esposa de Crispim Soares, um de seus sobrinhos e um padre vão junto. A despedida é triste para todos, menos para o alienista, que se mantinha preso em seus pensamentos. 3 semanas se passaram e Simão estava inquieto, trabalhando em uma nova ideia que revolucionaria as bases da psicologia. Mandou chamar Crispim Soares dizendo que era importante, e Crispim foi correndo falar com ele, achando que poderia ter acontecido alguma coisa com Cesária, sua esposa, que estava viajando com Dona Evarista. Crispim nunca tinha ficado tanto tempo longe de Cesária, e se arrependia de ter deixado ela ir, coisa que ele só fez para agradar Simão. Chegando lá, o assunto era sobre a teoria nova. O alienista afirma que era possível que a loucura não fosse uma ilha no mar da razão, e sim um continente, e que a razão era definida como o perfeito equilíbrio de todas as faculdades mentais. Fora disso, era loucura. Crispim achou a ideia um pouco exagerada, mas apoiou o alienista com entusiasmo. Quando Simão conta sua teoria para o padre Lopes, ele diz que ela é absurda, e Simão simplesmente responde com um aperto de mão, com tamanha segurança que faz com que o padre duvide do que acabou de dizer. E o autor termina esse capítulo com a seguinte frase: Itaguaí e o universo ficavam à beira de uma revolução. 4 dias depois, Costa, um dos cidadãos mais estimados da vila, é levado à Casa Verde. Costa tinha herdado uma herança de um tio que lhe garantiria viver uma vida boa sem precisar trabalhar. Em menos de 5 anos, ele foi da riqueza à miséria. Costa era um homem muito bom e emprestava dinheiro para quem precisasse, sendo que raramente recebia seu dinheiro de volta. Esse caso de extrema generosidade foi interpretado como loucura pelo alienista. Uma senhora, prima do Costa, foi tentar convencer Simão de que não era culpa de seu primo ter perdido todo o dinheiro. Ela disse que o tio que tinha deixado o dinheiro tinha sido amaldiçoado logo antes de morrer, e a maldição dizia que o seu dinheiro não duraria mais de 7 anos e 1 dia. Ouvindo isso, Simão, curioso, leva a mulher para a ala dos alucinados. A notícia dessas internações gerou o terror da população, e muitos foram perguntar para Crispim Soares o motivo daquilo tudo. Crispim se sentiu orgulhoso por ser reconhecido como amigo íntimo daquele grandioso homem e não disse nada. Dias depois, Mateus, um homem que tinha enriquecido com a fabricação de celas e que tinha uma das casas mais invejadas de Itaguaí, é levado à Casa Verde, pois ele ficava todas as manhãs admirando a sua casa e todas as tardes ele ficava em sua janela, com a intenção de ser admirado e invejado. Esse comportamento causou muita curiosidade no alienista. Depois de Mateus, mais umas 20 pessoas foram internadas na Casa Verde, e a população criava conspirações sobre o motivo daquilo tudo. Nisso, Dona Evarista volta de viagem do Rio de Janeiro e se emociona quando vê o seu marido, enquanto que ele continua frio e distante. 3 horas depois, acontece um jantar na casa do casal. E todos elogiam Dona Evarista. Ela era a esposa do novo Hipócrates, que é considerado um dos pais da medicina. Martim Brito, um jovem de 25 anos, fala para Dona Evarista que ela é uma das maiores criações de Deus. E Simão o interna na Casa Verde, alegando uma lesão cerebral, já que ele sabia que a sua mulher não era nem um pouco atraente. Nesse final de capítulo, Porfírio, um barbeiro que estava lucrando bastante desde a inauguração da Casa Verde, decide ir contra o alienista e fazer o que é melhor para o povo. Então, começa a organizar uma revolta. 30 pessoas se unem ao barbeiro e vão pedir para a Câmara de Vereadores o fim da Casa Verde. O pedido é negado. Lá, os revoltosos descobrem que Simão abriu mão de pagamentos e que seu único objetivo era a ciência. Mesmo assim, Porfírio disse que iria destruir a Casa Verde, que era a Bastilha da Razão, fazendo alusão à Revolução Francesa. Com essas palavras, Sebastião Freitas, um dos vereadores, muda de lado e começa a apoiar os revoltosos. Os revoltosos vão para a rua e os 30 viram 300, todos liderados pelo barbeiro. Porfírio tinha um apelido de Canjica, e por isso a revolta ficou conhecida como a Revolta dos Canjicas. Eles marcham até a Casa Verde querendo a morte de Simão. Quando chegam lá, o alienista aparece na varanda e eles falam que eles querem o fim da Casa Verde. É, isso aí! Pega o Simão, pega ele aí, ó! Ô, ô.
aqui, ó. Simão, com muita tranquilidade e seriedade, dá um discurso, que ele conclui dizendo que ele não devia satisfações para leigos ou rebeldes. O sentimento dos revoltosos passa de raiva para surpresa e confusão. E Porfírio reflete por alguns segundos, concluindo que se ele demolisse a Casa Verde e fechasse a Câmara de Vereadores, ele poderia se tornar o novo senhor de Itaguaí. E com essa nova motivação, ele reacende a chama da rebelião. E os rebeldes só param pela visão de militares adentrando a rua. Alguns fogem e outros batem de frente com os militares. Depois de um tempo, sem motivo aparente, um terço dos militares muda de lado. E os rebeldes saem vitoriosos. O capitão então entrega sua espada a Porfírio, que guia o seu povo até a casa da Câmara. Chegando lá, eles prendem os vereadores e Porfírio assume o poder, se declarando protetor da vila em nome de sua majestade e do povo. Porfírio vai até a Casa Verde falar com Simão e Crispim fica apreensivo, achando que o alienista seria preso e que ele seria o próximo. Cesária diz para ele se manter ao lado de Simão e ele, considerando a Casa Verde uma causa perdida, faz justamente o contrário do que sua esposa sugere e vai até a Casa da Câmara, agora chamada de Palácio do Governo, para se unir à causa do barbeiro, que naquele momento estava na Casa Verde. O alienista esperava a prisão e simplesmente pede que não tenha que assistir à demolição da Casa Verde. Então, para sua surpresa, Porfírio só pede que ele libere alguns loucos para acalmar a população. Em seguida, lhe oferece uma aliança. Porfírio queria usar a influência de Simão para conseguir o apoio de alguns poucos da vila que ainda não gostavam dele. Simão rejeita a oferta e diz que vai repensar e que vai lhe mandar uma contraproposta em alguns dias. Depois, ouvindo sobre a vitória do dia anterior, o alienista identifica dois casos de loucura. O barbeiro era louco por ser duas caras e a população também por apoiá-lo. Nos dias seguintes, 50 apoiadores do novo governo foram internados na Casa Verde. O povo fica indignado e Porfírio sem saber o que fazer. Até que outro barbeiro, João Pina, começa a liderar uma nova revolta, dizendo que Porfírio tinha se vendido pelo ouro do alienista. Não demora muito e João Pina é o novo governante da vila. Logo em seguida, as tropas do vice-rei chegam e restabelecem a ordem, reabrindo a Câmara de Vereadores. Esse ponto da crise de Itaguaí marca o grau máximo da influência de Simão. Os soldados lhe entregam Porfírio e muitos de seus apoiadores. Crispim Soares e Sebastião Freitas são internados por mudarem de opinião muito rápido e até mesmo o presidente da Câmara é levado até a Casa Verde. Daí pra frente, tudo era loucura. Mentirosos, fofoqueiros, quem era pão duro, todos internados. O povo conspirava que Simão tinha outros motivos para as internações além da ciência. Essa teoria é derrubada quando ele interna a própria esposa na Casa Verde. Dona Evarista não conseguia parar de falar de roupas e acessórios desde que tinha voltado do Rio de Janeiro. E na véspera de um baile, Simão encontra ela no meio da madrugada ensaiando com 2 colares na frente do espelho. Ele interpreta aquilo como um caso claro de demência. Então o inesperado acontece. O alienista libera todos os supostos loucos e envia um documento com 6 artigos para a Casa da Câmara para explicar o acontecido. No primeiro artigo, ele declara que 4/5 da população estavam na Casa Verde. Ou seja, supondo que a vila tivesse 600 moradores, 480 estavam internados. No segundo, ele diz que esse número exagerado fez ele repensar a sua teoria de que o desequilíbrio das faculdades mentais representava a loucura. No terceiro, ele diz que o caso era justamente o contrário, que o equilíbrio constante das faculdades deveria ser considerado loucura. No quarto, ele diz que vai soltar os internados, que eram perfeitamente normais, e que vai ir atrás dos casos da nova teoria. No quinto, ele diz que não vai poupar esforços para descobrir a verdade sobre a loucura, e no sexto ele diz que vai devolver o dinheiro que foi recebido para cuidar dos supostos loucos, descontando apenas o que foi gasto em roupas e alimentação. O povo ficou tão feliz e as festas foram tão longas que ninguém percebeu o que estava escrito no artigo 4. O povo ficou tão aliviado pelo fim daquela tirania que perdoa o alienista e até organiza uma festa para ele. Dona Evarista perdoa Simão, pois não aguentaria a dor de perder a companhia de seu marido, e Crispim Soares também não guarda ressentimentos. A Câmara de Vereadores permite que o artigo 4 fosse posto em prática, o estudo da nova teoria de loucura, por mais um ano, sendo que a Câmara poderia fechar a Casa Verde a qualquer momento e os vereadores não poderiam ser internados. O vereador Galvão foi o único que foi contra essa última exigência,
dizendo que eles não estavam acima da ciência. O alienista diz que tal exigência é a prova de que eles não possuem o equilíbrio das faculdades mentais. Galvão, por outro lado, tinha bom senso e por isso ele queria interná-lo. A Câmara permite, porque Galvão tinha ido contra a vontade deles. O Padre Lopes e Cesária também são internados. Os novos loucos agora eram divididos em modestos, tolerantes, sinceros, entre outras características que provavam o equilíbrio das faculdades mentais. Alguns dos moradores mais influentes da vila vão até Porfírio e tentam convencer ele a liderar uma nova revolta. E ele diz que não, dando uma explicação muito sensata. Um agente da Casa Verde escuta e logo em seguida Porfírio é internado novamente. Quando o ano acaba, a Câmara permite mais 6 meses para o alienista testar as terapias de cura. O seu método era atacar a virtude de cada um. Por exemplo, os modestos ele tentava transformar em pessoas vaidosas, dando para eles roupas e acessórios. Depois de 5 meses, a Casa Verde estava vazia, todos curados. O alienista trabalhou em causar o desequilíbrio das faculdades mentais, o que era o normal. Mesmo com todos curados, ele não estava satisfeito e queria ir mais além. Então ele começa a cogitar que aquelas curas poderiam ter sido simplesmente o descobrimento do perfeito desequilíbrio do cérebro. E chegou à conclusão de que os cérebros que ele tinha supostamente curado eram tão desequilibrados quanto os outros, apenas com características dormentes. Então passa pela cabeça de Simão que ele possui o perfeito equilíbrio de suas faculdades mentais, e que por isso poderia ser o único louco de Itaguaí. Ele chama alguns de seus amigos e eles confirmam: Simão não possui nenhum defeito e nenhum vício. Ele diz que não se sente assim, e o Padre Lopes diz que é por causa da modéstia dele. Depois dessa afirmação, não restavam dúvidas. Por Deus. Eu sou perfeito. Simão Bacamarte se tranca na Casa Verde, ignorando as lágrimas de sua esposa, e se dedica ao estudo e à cura de si mesmo, morrendo 17 meses depois, sem ter alcançado nada. Senhoras e senhores, esse foi o resumo do conto O Alienista. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o like aí, se inscreve e compartilha o vídeo com alguém que vai fazer vestibular esse ano. Muito obrigado por assistir e até a próxima leitura.